Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan.
Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o en, fica apenas am. Hoje em dia, esse amém foi para os Estados Unidos da América e se tornou amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o en e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. O dano será grande.
Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Uma, podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. E isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante hoje, o que estamos recebendo. Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam essencialmente que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo. Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso
Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer. Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura yógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos. Antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por 1 semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim e, sabe, estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano. Mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura yógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2h30. Dentro de 2h30 eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noite sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e de repente você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de neem e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do neem, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo
aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado. Mais certo do que errado é tudo o que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. O que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? Os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Você deve ser capaz de graciosamente seguir em frente com a vida. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo viver sobre sua sombra, ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Veja, neste momento, o processo de vida fundamental dentro deste corpo não precisa. Ele é interdependente. Está destinado a ser assim. A natureza física de sua existência é interdependente. Você tem que comer, tem que respirar, tem que beber água, tantas coisas. Você precisa de serviços, manutenção. Mas aquilo que está gerando esta vida parece ser um processo completo por si só. Não precisa do apoio de ninguém, não é mesmo? Você pensa assim? Você sente assim? Sim ou não? É assim. Então, o que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? É a natureza do seu pensamento, da sua emoção. Talvez em uma determinada etapa de sua vida, até mesmo do seu corpo físico. Agora, Physical body is one thing. o corpo físico é uma coisa. You did not make it. Você não o criou. Você verá que se você se interessar tanto por um livro, você está lendo um suspense. Todas as suas necessidades físicas desaparecerão. Você já notou isso? Você só está lendo uma porcaria de suspense. Mas isso é o suficiente. 2 horas que você não pensou em comida, isso ou aquilo, todas as necessidades físicas simplesmente desapareceram, não é mesmo? Portanto, muito facilmente isso pode ser transcendido. Se você desejar, não estou dizendo que você deve, mas se você desejar, a fisicalidade pode ser dominada muito facilmente. Não é uma luta tão grande. Agora, The problems of loss os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Então, a estrutura psicológica de quem você é, pelo menos a estrutura psicológica de quem você é, deveria ser criada por você, não é?
Se você criar sua estrutura psicológica, você a tornaria em uma possibilidade infeliz ou em uma possibilidade feliz? Se você a tivesse criado, eu estou falando sobre o que você deseja para si mesmo. O que você deseja para seu vizinho pode ser questionável. Pelo menos o que você deseja para si mesmo não é a infelicidade, nenhum ser humano faz isso. Portanto, obviamente, você não criou o seu processo psicológico ou a estrutura psicológica conscientemente, da maneira que você deseja. Agora, isso significa dizer que, se acabar amanhã, eu não me incomodo, continuarei com a vida depois de amanhã? Não se trata disso. É só que você deve viver de tal forma que esteja disposto a morrer por alguém agora mesmo. Mas se acontecer deles morrerem amanhã, não você, eles morrerem, você deve ser capaz de prosseguir graciosamente com a vida. Mas hoje, você deve viver como se estivesse disposto a morrer por essa pessoa genuinamente. Caso contrário, não há santidade na vida. Se você fizer um cálculo lógico, afinal, sou um pedaço de vida independente, porque preciso de alguém, sua vida se tornará totalmente feia. Você deve viver como eu não posso viver sem você. Mas amanhã, se isso acontecer, isso é amanhã. Se acontecer daquela pessoa desaparecer, ou ela morrer, ou se tornar livre, ou o que quer que seja, então você deve perceber que este é um pedaço de vida independente, mas hoje, se você pensar assim, sua vida se tornará feia. Portanto, as pessoas não são capazes de entender essa distinção, ou se tornam filântropos impiedosos, ou se tornam tão idiotas e perdidos que não são capazes de desfrutar de seus relacionamentos. A maioria dos relacionamentos são apenas, eles conhecem um pouco de alegria somente no início, depois disso é uma complicação e dor contínua. Para a maioria das pessoas, infelizmente. Isso é porque você não entendeu a natureza, você não experienciou a natureza deste aqui, você está tentando entender a natureza daquele ali, isso nunca vai acontecer. Se você tem um relacionamento maravilhoso, na maioria das vezes, é porque a outra pessoa é maravilhosa. É uma péssima maneira de viver, não é? Você deve ter um relacionamento maravilhoso com todos à sua volta pelo que você é, e não pelo que a outra pessoa é. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo viver sob sua sombra, no conforto da sua sombra. Ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Essa é a escolha que todo ser humano tem. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou à base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos.
No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas: se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido, porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é: veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas 3 vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter 7, 8 ou 9 metros, o que é quase 5 ou 6 vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de 1h30 a 3 horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente. Porque, em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de 2h30, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos, o estômago está vazio, mas nós temos energia, por isso nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente 2 refeições. Uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4h35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso, essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia, então você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade. Ele fica flexível
flexível, ele fica à vontade, ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que, da próxima vez que Jesus vier, ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo: por que ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro: Sadhguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse: veja, da última vez ele veio em Jerusalém e ele disse: venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso uma delas se voltou contra ele. Certo? Mas, se ele vier nos Estados Unidos hoje, se ele disser: venham, sigam-me, você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser: venham, sigam-me, ninguém irá porque todo mundo tem que ir ao banco. Então você se emaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá? Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição. Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar. Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras você verá o 108 sendo uma proporção na criação do sistema solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160, se suponha que tivéssemos nascido em Marte. Talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do sistema solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse: se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do sistema solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará, porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço se todos estiverem abertos. Se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá. Você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente.
Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas começarão a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano. Pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos não floresce. Veja, agora, os coqueiros em Tamil Nadu. Acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano, por árvore. Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência ou se o diabo governa essa existência ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe? É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber? Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade? Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse... penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando... Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você, porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem.
Se um cachorro comer Mas isso... eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro? Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir. Isto é o que? Este é um desastre recorrente. Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas. Raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante porque, hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou,
Você tem roupas, você as acumulou. Você tem um corpo, você o acumulou. O conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Diga-me, você tem almoçado e jantado, ou... Se eu tenho almoçado e jantado? Sim. Sim, esse acúmulo dinâmico tem comido bem, sim. Então, o que você se refere como meu corpo neste momento? É um acúmulo de comida? É um amontoado de comida? Não é uma maneira agradável de descrevê-lo, mas é isso? O que você chama de minha mente, em grande parte da experiência das pessoas, é um acúmulo de impressões depois de um certo período de tempo. Portanto, se você precisa acumular essa quantidade de impressões e essa quantidade de corpo, algo mais fundamental deve haver, não é? Houston, no Texas, é uma acumulação de estradas e edifícios, mas não diríamos que existia... que Houston estava lá e eles acumularam? Não, você não é um pedaço de geografia. Você não é um pedaço de geografia, você é? Eu posso ser exatamente isso, um ser físico. Eu lhe digo porque, de minha perspectiva, isso parece ser uma possibilidade, é porque estamos do outro lado da rua, do maior centro médico do mundo, e todos os dias existem milhares de pessoas lá cuja geografia está mudando por causa de Alzheimer, ou derrame, ou tumor, ou lesão cerebral traumática. Isso muda quem elas são. Não. Não parece existir algo fundamental que resista aos danos do tecido. Veja, você está falando de pensamento e emoção. O maior erro que cometemos foi: nós demos importância demais ao pensamento humano. O que quer que você pense está apenas acontecendo a partir dos dados limitados que você acumulou, sim ou não? Concordo. Sim. Portanto, os dados que você e eu acumulamos, por maiores que achemos que sejam, em termos do cosmos, são mínimos, não são nada. São realmente sem importância alguma? Então, a partir deste mínimo de dados que acumulamos, estamos gerando algum pensamento que pode ser útil para construirmos nossas vidas, pode ser útil para criarmos algumas coisas, pode ser útil fundamentalmente para a nossa sobrevivência e para o aprimoramento do nosso processo de sobrevivência, tudo isso. Mas isso não lhe dá acesso à vida? Pensamento e emoção são o drama psicológico que está acontecendo dentro de você. Você pode conduzi-lo da maneira que quiser. Você está falando sobre alguém ter um tumor, ou Alzheimer, ou um acidente, ou algo, e o seu drama dar errado? O drama pode dar errado mesmo sem qualquer uma dessas doenças? Pergunte às pessoas. O drama das pessoas dá errado sem qualquer acidente, ou lesão, ou doença? Sem mais nem menos, o drama dá errado? Diariamente para muitas pessoas? Nós normalmente damos a isso um nome, algo como depressão ou um surto psicótico, alguma coisa. Isso é negócio. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso. Estou dizendo que só existe isso. Ou as suas faculdades estão recebendo instruções suas, ou elas se tornaram compulsivas por alguma razão, está bem? Tanto o seu corpo como a sua mente, você pode conduzi-los conscientemente, ou eles se tornam compulsivos. Isso é tudo o que está acontecendo? Quer você chame isso de doença física ou de doença mental, tudo o que aconteceu foi apenas isso. Que as suas faculdades fundamentais de existência nesse planeta são o seu corpo e a sua mente. Estas duas coisas, você perdeu o controle sobre elas. Então elas podem se tornar esse tipo de doença ou aquele tipo de doença ou o que quer que seja. Mas fundamentalmente você perdeu o comando, isso foi tudo o que aconteceu. Se o seu corpo e o seu cérebro recebessem instruções suas, você criaria depressão, você criaria doença, você criaria alguma coisa? Você criaria o mais alto nível de agradabilidade para si, não é? Nós certamente faríamos isso se existisse um você separado que pudesse obter esse controle. Veja, nós podemos abordar isso assim. Existe algo chamado, porque eu vejo que você continua a se referir ao meu cérebro. Se você diz meu cérebro, significa que ele é seu? O que é seu não pode ser você, certo? É um coloquialismo que usamos porque preciso me referir a este que está aqui dentro. Eu preciso especificar de qual cérebro estou falando. Veja, quando eu digo minha mão,
sei que mesmo sem a minha mão eu ainda posso existir? Da mesma forma, se certas partes do cérebro desaparecerem, a nossa habilidade de pensar e sentir da maneira que estávamos fazendo antes pode ter desaparecido, mas ainda assim essa pessoa não desaparece? Essa é a questão. Então, se eu perder uma pequena parte do meu dedo, eu ainda sou eu, mas se eu perder um pedaço de tecido cerebral do mesmo tamanho, eu posso ser alguém completamente diferente. Eu posso perder... Não, você está falando de personalidade? A personalidade é novamente algo adquirido? Além da personalidade, eu posso perder a memória, eu posso perder a consciência, claro. Eu posso perder a capacidade de percepcionar a realidade da maneira que faço agora. Eu posso me tornar daltônico por causa de uma lesão. Por danificar uma parte específica do meu cérebro, eu perco a capacidade de entender o que são objetos. Ok, vamos a isso. Veja, suponha que alguém se torne daltônico por conta de uma lesão ou o que quer que tenha infelizmente acontecido. Essa pessoa ainda sabe, eu me tornei daltônico, não é? Ela ainda está lá? Isso é verdade para a pessoa que se torna daltônica, mas não é verdade para, por exemplo, uma pessoa que nasce daltônica. Ela não tem sequer um conceito de que ela pode ser, que ela não tem um conceito de cor. Ou vamos pegar uma pessoa que nasceu totalmente cega, ela não tem sequer um conceito de visão, então quem é o você para ela? Veja, mesmo uma pessoa que seja portadora de deficiência visual, que nunca tenha visto o mundo à sua volta, ela ainda existe dentro dela mesma? Ela é tão homem ou mulher quanto qualquer outra pessoa pode ser? É só que, se nós todos fôssemos cegos, nós seríamos uma sociedade muito boa sem olhos. Sim, não é? Apenas porque alguém tem e eu não tenho, em comparação eu tenho um problema? Do contrário, se nenhum de nós tivéssemos olhos, você acha que nós não teríamos encontrado o nosso rumo? Nós teríamos. Talvez não da mesma maneira, de uma maneira diferente. Eu concordo totalmente, porque em tantas dimensões... Existem mamíferos que estão voando pelo, você sabe? Som. Sim, bem, existem tantas dimensões para as quais estamos cegos nesse momento, então o que chamamos de luz visível é apenas 10 trilionésimos do espectro eletromagnético existente. Nós detectamos apenas uma parte. Em alguns ramos da física parece que existem de 10 a 13 dimensões espaciais, não apenas essas 3, e nós ainda estamos presos nessas. Nós estamos indo da consciência para a percepção? Mas meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então eu concordo com você que... Ok, então vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida. Você é um pedaço de vida, eu sou um pedaço de vida, todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos, que tipo de gostos e aversões adquirimos, que tipos de deuses e demônios adquirimos, que tipos de outras coisas adquirimos, é um processo social que nos aconteceu, um processo cultural e social. Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente. Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule. Como assim? Você quer dizer seu corpo, você disse? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, esta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser, isto sou eu? Então existe um problema? Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça, que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo a minha mão é porque está, na maior parte do tempo, sob meu controle. Minha mão está ok, sem problemas? Minha mão está ok? Eu é o problema. O que você disse? Eu? Minha mão significa que pertence a você, sem problemas com isso? Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção? Ok, acho que eu... Então, você está falando sobre identidade, com que você se identifica. Sim, a natureza da mente é tal que ela busca por algum... Porque o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo.
que estava lá para todas as outras criaturas, para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo, o que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tem de funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você assumiu para si com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório? Ele não explora a vida, ele mantém você são. É um bom consolo? Ele mantém você, ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento? Não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você? Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. Quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa, isso foi tudo o que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente, veja. Eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida. Se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.